Em uma sabatina que pegou fogo, Pablo Marçal foi para cima da jornalista e mandou ver. Vejam esse vídeo exclusivo que eu estou trazendo para vocês em primeira mão e tire suas próprias conclusões. Há quem goste do Pablo Marçal e há quem não goste. Eu quero saber a sua opinião. Mas antes, eu quero já que você coloque aqui nos comentários de qual cidade que você está falando. Peço para você também já ir deixando o seu like no vídeo e se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito. Pessoal, trazendo para vocês um vídeo aí impactante aí do Pablo Marçal e as melhores notícias do mundo da política para todos vocês. Vejam até o final desse vídeo e coloque a sua opinião nos comentários. Se você gostou também, compartilhe. Arquetada na cabeça do jornalismo tupiniquim de quinta categoria. Vamos lá, uma sabatina com o candidato a pré-candidato a prefeito vai perguntar sobre joia do Bolsonaro. O jornalismo está falido, né? E aí levaram na cabeça, o cara está sabendo jogar. E está sabendo jogar de uma maneira muito inteligente, o Pablo Marçal. Ele sabe que ele precisa contar com o apoio do eleitorado de Jair Bolsonaro, que não está muito seguro, não está nada seguro no apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes. Então, Pablo Marçal parte para cima desse eleitorado e pode ter um resultado surpreendente. Tomara que ele consiga ser candidato à Prefeitura de São Paulo. Tomara que o partido dele, no final das contas, na hora da homologação da candidatura, não rife a candidatura dele atendendo a outros interesses. O Pablo Marçal, no debate da eleição municipal de São Paulo, vai ser importantíssimo. Se vai ganhar ou não, é outro detalhe, mas ele está preparado para botar a polêmica, quebrar ali o gelo de um debate que pode ser uma polarização não muito inteligente entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. Então, bem-vindo, Pablo Marçal. Meta o pau. Ô, Coronel, e no caso aqui de São Paulo, desde o começo da campanha, foi o pior pesadelo do Ricardo Nunes, né? Que houvesse uma candidatura que representasse, de fato, a direita paulistana. Houve a tentativa de lançamento da candidatura do deputado Ricardo Salles, nosso parceiro aqui do Bradock, o Salles, não conseguiu viabilizá-la e o eleitor ficou órfão disso, né? O próprio Nunes manobrou bastante para que isso acontecesse, né? Para que o PL não lançasse candidato e o apoiasse, porque sabia que se surgisse uma alternativa para o eleitorado, estava praticamente dinamitada a candidatura dele. Com esse protagonismo do Pablo Marçal, será que o principal ameaçado é mesmo o prefeito? O Marçal vai se cacifando aí para, quem sabe, voos mais altos nessa eleição, Coronel? Pois é, você sabe que eu tinha a impressão, nessa direção do que o Darcio colocou, e até o Polon também, de nós estarmos falando de diversão e de nós estarmos falando do Padre Kelmo, ou até do Cabo Daciolo. Mas você sabe que várias pessoas me mandaram mensagens, porque conhecem a minha posição, eu sou muito cético em relação a esses outsiders que vêm, ele já se candidatou a presidente. Eu tenho uma posição um pouco reticente, mas eu recebi uma série de mensagens me pedindo para assistir a entrevista na íntegra, tanto da Jovem Pan quanto essa lá da Folha e UOL. E eu quero dizer, diante de todo mundo que me mandou mensagem, que eu de fato fiquei muito impressionado. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer é o seguinte: é alguém que não pode ser comparado com esses exóticos que nós já vimos no passado. Pelo contrário, ele chegou sabendo o que quer e sabe que tem condições de chegar ali ao segundo turno, e ele tem, inclusive, falado que nem chegará ao segundo turno, ele acha que ganha no primeiro turno. Independente se isso é uma técnica de retórica ou não, eu queria explorar alguns pontos. Primeiro, o que aconteceu no Mato Grosso do Sul, que o Polon está fazendo referência, a gente lembra que isso está acontecendo em várias partes do país. Eu lembro da nossa colega Cris Grêmio, por exemplo, lá em Curitiba, também com uma série de dificuldades de conseguir legenda. Nós vimos que essas articulações, olhando 2026, Polon, na minha percepção, é uma das grandes reformas políticas que nós teremos que fazer no país, ensinando o eleitor que o princípio da subsidiariedade é fundamental. A gente deveria estar pensando o país da esfera da nossa família para a nossa cidade, dali para o nosso estado e depois para a União.
E, no entanto, você vê que os caciques partidários não querem nem saber das cidades. Eles já estão pensando nas articulações políticas de 2026. Eles estão pensando em Brasília. Eles não estão pensando nas cidades. Então, esse tipo de entrada de um terceiro nome que vem colocar um pouco de tempero nessa disputa, eu quero dizer que eu acho muito boa. Agora, creio, inclusive, que essa oportunidade do eleitor de São Paulo experimentar o que é uma votação de 2 turnos, porque uma votação de 2 turnos, essencialmente, é o quê? É aquilo que a gente viu, inclusive, na França. No segundo turno, o que o Macron fez? Ele foi lá e se juntou com a extrema esquerda porque ele não queria deixar de jeito nenhum o partido, né, da direita, que eles rotulam de extrema direita, né, que na verdade a gente poderia considerar até uma direita, mas digamos, ele não quis ceder esse espaço e se articulou com a extrema esquerda. Então, o Reunião Nacional ficou na 3ª posição. O que vai acontecer em São Paulo? O que eu gostaria de ver para a maturidade do eleitor de São Paulo é que usasse o instrumento dos 2 turnos. Vote no primeiro turno com convicção, de acordo com aquilo que você acredita, com os valores. Se você ficar bem impressionado com ele trouxe o Felipe Sabará, por exemplo, que é alguém que eu tenho grande admiração, já vi o trabalho dele na época do Novo, depois o trabalho com o Tarcísio, conhece a população de rua de São Paulo, faz um trabalho social excelente. Eu comecei a ficar um pouco alerta. Depois eu vi alguns elogios até de parlamentares do PL mesmo, que tiveram que ser contidos ali, até com essa ressalva que o Polon fez, olha, não estou apoiando. E a gente vê muita gente, na verdade, dizendo o seguinte, olha, esse cara representa muito mais aquilo que eu gostaria de ver na disputa de São Paulo do que talvez alguém que articulou ali com o Kassab, que está pensando em 2026. Então, eu creio que é muito bem-vindo. Gostaria muito que tivesse outros candidatos como esse em outras capitais para quebrar essa lógica aí dos caciques partidários que já olham 2026 e atropelam as eleições municipais. Nós estamos aqui como a mosca da sopa deles, como alguém que tem memória e que traz à tona aquilo que eles disseram. Enquanto isso, enquanto o Lula acena para o Putin, enquanto o Lula repete o slogan fascista e a imprensa está obcecada com as joias e a Polícia Federal perseguindo o Bolsonaro, os irmãos Batista tiveram a sua empresa recebida 17 vezes em ministério antes de ser beneficiada pelo governo. Lembrando que a atividade de lobby nos Estados Unidos é legal, no Brasil não. E são muitas coincidências, né? Visita de Lula à Bolívia pode abrir caminho para a importação de gás argentino. Fluxos dos irmãos Batista investe $100 milhões para ampliar a produção de gás na Bolívia. São coincidências incríveis. Os irmãos que se lambuzaram nos esquemas de corrupção do PT, que confessaram, só para o Lula e Dilma eu dei $300 milhões no exterior. Estão de volta à cena do crime, junto com o chefe da quadrilha, segundo Geraldo Alckmin. Por falar em mensalão, mensalão foi a primeira grande fake news, diz José Dirceu. E é melhor ouvir isso do que ser surdo, é melhor ler isso do que ser cego. Agora, é duro, né? Dói em quem tem decência. Parabéns aos envolvidos. Todo isentão, todo tucano, todo MBL, todo mundo que pregou voto nulo, Lulo, ou fez o L mesmo, é cúmplice disso. Armínio Fraga, João Amoedo, Helena Landau, Pedro Malan, Pécio Arida, todos eles são cúmplices. Estão satisfeitos? O PT tá tão sem pudor, tá tão por cima com a faca e o queijo na mão, com o seu puxadinho supremo, com a imprensa cordeirinha, que ele se sente à vontade já de falar que a primeira grande fake news foi o mensalão. E tá na moda, né? Falar que tudo é fake news e que tem que censurar as redes sociais para combater fake news. Então, daqui a pouco vamos censurar as redes sociais para que ninguém mais ouse dizer que existiu algo como mensalão. É ou não é?
Só tem um problema, né? Eles vão ter que censurar mesmo. Porque enquanto isso não acontece, nós estamos aqui como a mosca da sopa deles, como alguém que tem memória e que traz à tona aquilo que eles disseram. E aqui, presidente, eu me permito observar que os números da atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Foram 179 ações penais, com 553 denunciados. Houve 174 condenações em primeira instância, confirmadas em segunda instância. Celebraram-se 209 acordos de colaboração e 17 acordos de leniência. Foram devolvidos aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais que haviam sido desviados. E os valores previstos para serem recuperados com os acordos de leniência das empresas que praticaram delitos atingem 12,7 bilhões de reais. Foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção de norte a sul e de leste a oeste no Brasil. Um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Compravam-se maiorias políticas com a corrupção, almejavam-se cargos públicos para desvio de dinheiro e financiava-se a política e o próprio bolso com dinheiro público desviado. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. A obra superfaturada irrigava o pagamento do marqueteiro. A propina na obtenção do financiamento público irrigava o caixa 2 da campanha. Tudo lavado em offshores não declaradas, em sucessivas camadas de empresas de fachada para disfarçar a corrupção. Uau! Uau, Barroso, hoje isso pode dar problema, hein? Por falar na Lava Jato, a carapuça serviu. Por que essa gente mudou tanto? Cada caso é um caso. Alguns foram ameaçados, dossiês, outros foram comprados, outros ficaram lelés, sei lá. Cada caso deve ser um caso. Com certeza nenhum deles tem apreço pela verdade, pela decência, por valores éticos. E um deles vestiu logo a carapuça, né? Nós percebemos que muitas pessoas eram defensores da Lava Jato alguns anos atrás, enquanto no começo apenas alguns partidos políticos eram investigados e processados. Essa é uma acusação que fazem contra mim é falsa. Com o passar do tempo... Eu não acusei ninguém aqui, né? Não, senhora, eu participo do debate faz tempo. O senhor poderia deixar falar? Eu participo do debate faz tempo. Tá. Obrigada pela Mas não venha com... Então, no passado, até membros do Supremo Tribunal Federal defendiam a Operação Lava Jato. Mas com a operação... Aí, Reinaldo, tão afetado. Ficou feio isso, hein? Passou um baita de um recibo, hein? Vestiu a carapuça toda na hora. É porque todo mundo sabe, né, que você é o autor do País dos Petralhas 1, não satisfeito 2, e hoje é o maior defensor dos Petralhas. O que aconteceu? Alexandre Ramagem, pessoal. Bolsonaro aí irritado com Alexandre Ramagem. Vamos ver esta matéria que acabou de sair agora neste sabadão. Vamos lá. Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, enfrenta um novo desafio que envolve um dos seus aliados mais próximos. Informações recentemente divulgadas pelo Metrópolis
mostram seu descontentamento com Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e hoje deputado federal, após descobrir que foi gravado durante uma reunião privada. O encontro em questão, que ocorreu em agosto de 2020, teve como foco discussões sobre possíveis sanções contra auditores da Receita Federal. Estes profissionais estavam envolvidos nas investigações do caso de suposta rachadinha que implicava Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente e atual senador, que não esteve presente na reunião por estar com Covid-19 na época. Este episódio veio à tona após a Polícia Federal iniciar uma investigação sobre o assunto, o que revela a gravação e como isso afeta Bolsonaro. Segundo relatórios, a gravação de aproximadamente 1 hora não contém declarações comprometedoras de Bolsonaro. No entanto, o próprio ex-presidente manifestou aos seus aliados que não recordava de Ramagem, considerando parte do núcleo duro presidencial. Havia gravado a conversa. Esta ação foi vista como uma traição por Bolsonaro, levando a um estado de irritação com sua repercussão entre os integrantes do partido do PL. Como Flávio Bolsonaro reage à situação? Flávio Bolsonaro, diretamente envolvido nos eventos discutidos na reunião gravada, parece adotar uma posição mais branda. Ele reconhece que a família já tinha conhecimento das gravações antes mesmo que Alexandre Ramagem recebesse o apoio de Jair Bolsonaro para sua candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro. A maior preocupação no momento é a possibilidade de divulgação do conteúdo do áudio, que ainda está sob sigilo. Expectativas giram em torno de uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que pode tornar o áudio público. Tá aí notícia aí, né, do Alexandre Ramagem, Bolsonaro, que está irritado com ele, com essas declarações. Vamos para outra notícia agora, da contradição de Lula envolvendo o relógio Piaget de 80 mil. Recentemente, as atenções se voltaram novamente para os objetos de valor recebidos por Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente após declarações controversas sobre 2 relógios de alta gama, o Piaget e o Cartier. Esses itens têm gerado ampla discussão na mídia e entre o público, devido às suas origens e implicações legais associadas. Entenda a polêmica sobre o relógio abaixo. Segundo as informações da Folha de São Paulo e Metrópolis, durante um evento público no início de 2022, o presidente Lula foi visto ostentando um relógio Piaget avaliado em 80 mil reais. Esse fato despertou curiosidade e especulações sobre a procedência dessa peça de luxo, que, segundo declarações anteriores, teria sido um presente recebido durante seu mandato. No entanto, informações recentes divulgadas pela sua assessoria negam esta versão. Vamos ver aqui o que o presidente fala no vídeo. Eu ganhei em 2005 do Chirac, no ano de aniversário, no ano de comemoração do Brasil. Sim. A França fez uma homenagem ao Brasil, os nossos fuzileiros navais foram desfilar no desfile da França. E aí, de repente, o Chirac me deu esse relógio. E aí, de repente, o Chirac me deu esse relógio. E aí, de repente, o Chirac me deu esse relógio. Você sabe que esse relógio ficou perdido 25 anos? É? Como assim? Você deixou ele... Não, eu não sabia onde estava. Sim. Quando agora eu fui mudar, que eu fui para a Brigaventa, estava lá. Tá aí, né? Se fosse o Bolsonaro, outra investigação, né, pessoal? É brincadeira, né? A sorte que o Bolsonaro anda com um relógio
barato, né, pessoal? Do povo, essa é a verdade. Mas se fosse no caso do presidente Bolsonaro, aí a coisa era diferente, né? Vamos lá, o que Lula disse sobre o recebimento do relógio Piaget. A verdade sobre quando e como Lula adquiriu o relógio ainda permanece um mistério. De acordo com a equipe de Lula, todas as acusações que ligam o recebimento do relógio durante os mandatos presidenciais são infundadas. O relógio Piaget não foi recebido durante nenhum dos mandatos dele, afirmou um porta-voz do ex-presidente. Tá aí, né? Detalhes sobre o segundo relógio, o Cartier Santos Dumont. Além do relógio Piaget, um outro acessório luxuoso, o Cartier Santos Dumont, também entrou em cena, estimado em R$60 mil. Lula mencionou que este relógio foi um presente do então presidente da França, Jacques Chirac, em 2005. No entanto, uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, TCU, em 2016, questionou essa afirmação, indicando que o presidente havia sido, na verdade, enviado pela própria fabricante. Tá aí as controvérsias e alegações, tudo, né? Fica aquele ponto de interrogação aí na mente do eleitor, na mente de cada cidadão brasileiro. O que vocês acham desse relógio do Lula? Coloque a sua opinião aqui nos comentários e coloque a cidade que você está falando. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o like também. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se você não é inscrito no canal, te faço um convite a se inscrever gratuitamente para receber todos os dias novos vídeos. Só clicar no botão inscrever-se, clicou, já está inscrito no canal e ativa o sininho das notificações para receber as notificações do seu celular. Essas são as informações, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.